Olá, nós vamos falar sobre um tema de extrema importância. O quanto vale uma visita? Para fundamentar a nossa fala, nós vamos ler no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, e alguns versículos a partir do versículo de número 31, que fala o seguinte: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo disse: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não me fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que eu deixar de fazer a um destes meus mais pequeninos irmãos, a mim o deixastes de fazer. Então estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Muito bem, nós estamos diante de um ensinamento de Jesus aos seus discípulos, falando da necessidade que nós temos de visitar os enfermos, amparar o órfão e a viúva, socorrer todos os necessitados. É uma obrigação que cada um de nós temos que fazer com aquelas pessoas que estão passando por problemas. Disse o salmista Davi: O Senhor Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Então, a presença de Deus física aqui na face da terra é através de sua imagem e semelhança, que somos nós homens. Então, nós homens somos os representantes de Deus aqui na face da terra para fazer o bem. No momento que nós deixemos de fazer este bem, significa que nós não estamos representando Deus, que nós não estamos sendo segundo a sua imagem e semelhança, porque Deus confiou aos homens fazer esse trabalho. Aos políticos que administram dinheiro público, têm uma obrigação social com as políticas sociais. Se eles não arcaram com as suas responsabilidades,
na distribuição do dinheiro público em forma de benefício, vão se acertar diante de Deus. E assim todos nós homens, nas nossas funções que nós fazemos aqui na face da terra, todas elas nós temos que prestar conta. Eu quero resumir tudo isso, é um fato que aconteceu. Um dia eu estava trabalhando, quando de repente me deu a vontade de sair para fazer visitas. E eu convidei a minha esposa e saí sem saber bem para onde ia. Fui para um determinado local e parei o carro e saí a pé. E entrando em uma casa, quando eu cheguei naquela casa tinha uma criança, talvez de uns 9 anos, 7, 9, por aí. E nós perguntamos, cadê sua mãe? E ela disse, está dormindo desde ontem. Ela deitou e até agora não levantou. Isso já era umas 3 horas da tarde, quando nós chegamos naquela casa. E aquela senhora tinha deitado no outro dia e não tinha levantado mais. E aquela criança estava brincando ali na sala. E nós falamos para ela, permita que nós possamos ir onde está a sua mãe? E assim fomos. Entramos no quarto e ela estava em um sono muito profundo. E eu procurei ver se tinha sinal de pulso na sua mão, no seu braço, e nada. Mas, porém, ela estava ainda quente, porque parecia que ela estava em estado de coma, mas estava ainda um pouco quente. Eu senti um calor. E nós então oramos por aquela senhora. E no momento que nós falamos amém, ela disse amém, também levantou e sentou. E nós, conversando com aquela senhora, perguntamos o que aconteceu. E ela disse, não, eu tenho um problema de depressão muito grande. E nós tínhamos comprado uns remédios aqui. E eu tomei uma caixa de remédio de uma vez. Tomei e apaguei. E com aquela nossa presença ali, que eu cheguei, foi suficiente para me interceder a Deus a favor daquela senhora. E ela foi então despertada sem os efeitos daquele remédio. Então, eu quero falar o seguinte, todos nós temos que tirar um momento da nossa vida para tentar fazermos o bem ao nosso próximo. Visitar os presídios, muitas pessoas necessitando de uma palavra, visitar os enfermos nos hospitais, visitar as pessoas e mesmo saindo como eu saí sem saber que visita eu iria fazer. Mas o final, o resultado foi uma bênção total. Que Deus possa nos abençoar, que nós sempre possamos ser instrumento nas mãos de Deus. Eu vou fazer uma oração, pedir a todos quantos estão me ouvindo que orem juntamente comigo, para que a obra de Deus seja perfeita na nossa vida. Deus eterno, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Cordeiro de Deus, neste nome, neste poder e nessa graça, neste momento eu coloco todos os teus evangelistas, os teus missionários, teus ungidos, as mães, os pais, eu coloco todos na tua presença. Senhor, dai-nos um coração bondoso para que possamos abençoar em teu nome todas as pessoas que estão necessitadas, sejam necessitadas de dinheiro, seja necessitado de uma palavra amiga, seja necessitado de uma oração, seja necessitado de uma presença. Que esse calor humano não possa desaparecer da face da terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos e em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.